sustentável. E tipo aquela música do Kuduro, tem uma música do Kuduro que não é peixe, não é carga, alguma coisa parecida. Eu vou ajudar porque, meu irmão, até que a Bíblia não ensina assim. Eu ajudo quem de facto estiver a passar por situações e que de facto demonstra algum esforço. E muitos dos problemas que os nossos irmãos têm são pessoas irresponsáveis, que gostam de estudar, que gostam de trabalhar, vivem uma vida liberal e no fim das contas, não estão me ajudar. Não, a coisa não é tão simples assim. Mas a nossa cultura, o nosso tribalismo favorece esse espírito. Favorece, mas a Bíblia ela apresenta uma ideia de trabalho, sacrifício, de filhos para aumentar a nossa responsabilidade. Filho aumenta a responsabilidade, educa o homem. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa Podcast. Este é o nosso espaço para você e eu refletirmos em aspectos bíblicos, em aspectos teológicos, filosóficos e históricos. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que se inscreveram ao nosso canal durante esse tempo todo. Na verdade, estamos satisfeitos porque ao longo dessas 2-3 semanas atingimos um número considerável de inscritos. E para dizer que vocês são parte do nosso projeto. Este é um projeto grande e nós gostaríamos que cada um de vocês fizesse parte desta grande comunidade cristã. Nós queremos trazer o cristianismo ou a mensagem do cristianismo de forma pura, simples e autêntica para cada um de vocês que está aí do outro lado. Então, nos ajude subscrevendo ao nosso canal, curtindo os nossos vídeos e também compartilhando os nossos vídeos para aquelas pessoas que vocês sabem que estão interessados com conteúdos desse gênero. Hoje nós vamos falar sobre a cosmovisão cristã. Todo mundo tem uma forma de olhar para o mundo e é exatamente isso que nós vamos abordar para o dia de hoje. E nós estaremos falando de variedíssimos aspectos que têm a ver ou que faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos falar da família, vamos falar da educação, nós vamos falar da cultura, vamos falar da arte. Então, todos esses aspectos nós vamos falar numa perspectiva cristã. E para nos ajudar a compreender com mais detalhe este tema, nós temos aqui o nosso irmão Pedro Terra. Certamente é um tema esgotante, é um tema vasto, e não esgotaremos todos os subtópicos que eu acabei de mencionar. Então, se quiseres que um dos subtópicos seja abordado com mais precisão, com mais detalhe, escreva aí nos comentários que nós teremos muito gosto de ler o vosso comentário. Pedro Terra, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, como é que está sendo o dia? Bem, meu dia passei bem, graças a Deus. Não foi um dia de trabalho. Amém. Foi um dia de preparação para esse podcast. Fiquei a estudar, a refletir, a pensar, para poder apresentar da melhor forma possível aquilo que serão as abordagens sobre a cosmovisão cristã. Então, está bem preparado. Bem, pela graça de Deus, vamos poder fazer aquilo que Deus nos concedeu para o dia de hoje. Ok. Pedro Terra, gostaria que fizesse uma pequena autoapresentação antes mesmo de nós prosseguirmos com os nossos assuntos. Ok. Eu sou o Pedro Garcia Terra, mais conhecido por Pedro Terra nas comunidades. Sou cristão, pertenço na comunidade de Benfica. Sou casado, tenho 2 filhos, sou licenciado em telecomunicações. Atualmente trabalho como assistente administrativo. Sou calvinista. Sei que o nosso público em Angola não é muito de correntes. Talvez vamos poder falar alguma coisa relacionada a isso, mas eu sou calvinista, sou preterista, sou pós-milenista também. Todos istas do mundo. Exatamente. Pianista também. Pianista não. Ok. Então, o que podemos esperar desse tema? Cosmovisão cristã. Parece ser um tema muito amplo, não é verdade? Ok. O tema, de fato, ele é muito amplo, é muito abrangente. Na verdade, ele é muito prático. Então, para esse podcast e dentro desse tema, eu vou poder apresentar alguns aspectos
principalmente relacionado à escola, à família, e talvez algum aspecto também científico, né? Não que eu seja alguém ligado à ciência, mas eu acredito que à medida que nós estudamos sobre a cosmovisão, somos de facto obrigados a ter uma visão completa sobre as coisas, né? Então, nas escrituras, nós não somos chamados a saber as coisas de forma exaustiva. Não, nós somos chamados nas escrituras a ter uma visão básica, simples, mas profunda, acima de tudo. Produção, por favor, gostaria só que trouxessem água. Ok, irmão. Obrigado. O programa vai estar quente, então tem que beber muita água. Ok, Pedro Terra, eu estava a construir o meu pensamento da seguinte forma. Uma vez que já apresentou uma abordagem geral daquilo que podemos esperar do nosso podcast, para deixar mesmo claro as coisas, o que é uma cosmovisão cristã? Já se fez uma declaração geral de que cosmovisão tem a ver com a forma como olhamos para o mundo. Agora, quando falamos de cosmovisão cristã, qual é a percepção que as pessoas devem ter disso? Ok. Primeiro é que a palavra cosmovisão cristã ela não é uma palavra comum e dominante entre os cristãos de Angola, por mais que seja uma expressão que as pessoas possam usar para diversos assuntos de forma particular, mas os cristãos durante o tempo resgataram ou capturaram essa palavra para si, porque ela consegue definir certas coisas com tamanha precisão. Então, eu não vou aqui apresentar a origem da palavra no sentido de eu pronunciar a sua origem, porque ela vem da Alemanha, tipo, da língua alemã, okay. E eu não falo alemão. Então, eu vou me reter simplesmente a apresentar as coisas na nossa língua e respeitando aquilo que são as definições próprias. Certo. Então, a palavra cosmovisão, ela tem duas palavras, né? Tem a palavra cosmo e a visão, que é mesmo qual é a visão que eu, uma pessoa, um ser humano, tenho sobre o mundo. Há uma forma que todo ser humano observa o mundo. Assim, eu sou angolano e tenho características próprias de um angolano. Isso não é algo que propriamente eu diria que tive que adquirir um monte de esforço. Não é necessário, como se eu tivesse aí para um certo grupo, para um outro país, tinha que adquirir lá a sua cultura, seus costumes. É bem diferente. Então, a cosmovisão é a visão que você tem sobre as coisas. É algo nato, que o ser humano nasce com ele, é a forma natural, religiosa, ou aqui já usa essa expressão, é a forma natural e religiosa que o ser humano observa as coisas. Né? Eu tenho uma forma de descrever as coisas, eu descrevo aquilo, mas a cosmovisão não é só uma espécie de descrição de forma abstrata. Ela é uma descrição que é o que define a nossa vida. Né? O que você observa é aquilo que está relacionado com aquilo que vai formar a tua vontade, o teu desejo e os teus hábitos. Então, é um movimento que ocorre de forma interna para externa, externa para de forma interna, né? Porque, veja, o meio em que eu estou, ela me molda, isso é inevitável. A Bíblia, por exemplo, Paulo vai dizer que as más companhias corrompem o meu costume. É que, pronto, as pessoas dizem que eu posso andar com pessoas de mau costume e mesmo assim eu não me corrompo. Na verdade, a ideia da escritura é muito mais profunda. Quando a Bíblia fala sobre você ser influenciado, não quer dizer necessariamente você praticar as mesmas coisas negativas que as pessoas a qual o meio que você está, eles praticam, mas é você ter uma mentalidade que se conforma. Você não tem força moral, vamos lá dizer, de repreender alguém que é da mesma convivência, por causa do nível de amizade, né? Então, é basicamente isso que a cosmovisão por si só, ela é, né? Ela influencia a nossa forma de ver as coisas, ou seja, nós temos uma cosmovisão para ver as coisas e, ao mesmo tempo, é uma expressão natural de quem somos e tudo mais. Certo. Então, todo mundo, tal conforme acabaste de frisar, tem uma forma particular de ver o mundo. E para os cristãos tem uma forma também especial de ver o mundo em função, se calhar, dos ensinamentos que têm das Sagradas Escrituras. Então, como é que se constrói mesmo essa cosmovisão cristã? É algo fechado? É algo que está aberto a discussões em função, se calhar, do movimento
ou da linha, como é que é? Da linha de movimentos cristãos que nós temos, é algo fechado? Como é que se constrói essa cosmovisão cristã? Ok, é assim, tem um livro chamado A Criação Restaurada, do Albert Wolter, um holandês. O livro é espetacular porque ele, de facto, apresenta, tipo, as pessoas que, de facto, estão na linha de frente no estudo sobre a cosmovisão, eles dizem que existe uma tríplice que todo mundo, assim, nós os cristãos, pelo menos, precisamos usar para avaliar a visão que nós estamos a ter em relação a qualquer objeto ou qualquer coisa. Que a tríplice seria a criação, a queda e a redenção. São três coisas que os cristãos precisam usar para avaliar qualquer coisa que está à sua volta. Ou seja, eu tenho uma cosmovisão, naturalmente falando, sem necessariamente eu ser um cristão, correto? Mas como eu sou cristão, eu sou chamado pelas Escrituras a avaliar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que são as minhas conclusões filosóficas, à luz do que as Escrituras de fato apresentam. Então, eu tenho que pegar, vamos lá dizer, o objeto do estudo que eu tenho e perguntar de que forma isso se enquadra com a tríplice, que é a criação, a queda e a redenção. Veja, quando falamos dessa tríplice, algo que eu primeiro tenho que conservar é o seguinte: isso mostra que não existem pessoas neutras. Não existem pessoas neutras. O que existe, aqui nós só temos dois grupos de pessoas: os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Né? Os que vêm da geração de Caim, os que vêm da geração de Sete ou de Abel. Então, há um grupo de pessoas que acham que certas coisas são neutras e tudo mais. Não, a Bíblia, ela sempre apresenta ou você é de Cristo ou você é de Satanás. Né? A Bíblia vai colocar essa dualidade, essa antítese de seguir a Cristo ou seguir o Balial, aquela construção que Paulo vai fazer de divisão, né? Claro. Lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 6, se não me engano. Então, não existe neutralidade. O mito da neutralidade, ela é uma espécie de cavalo de Troia. Né? Assim, na verdade, eu diria assim, nós não conseguimos descrever a totalidade da realidade. Ninguém consegue descrever a totalidade da realidade. Todos nós aqui, uma vez que somos pecadores, nós estamos, tipo assim, as nossas correntes são uma forma, são uma tentativa de se aproximar de uma descrição sobre a realidade. Então, a única pessoa que tem um conhecimento exaustivo sobre as coisas é Deus. O ser humano, ele tem um conhecimento básico, razoável sobre o objeto. Por exemplo, se eu te dizer, me descreve essa garrafa de água. Tipo, essa descrição, ela vai partir. Ok, isso é uma garrafa de água, ela tem, vamos dizer, 15 centímetros, tem uma circunferência abaixo, tem a água é fresca e tudo mais. Mas você não conseguiu descrever a totalidade do objeto. Ok. Entende? Quando falas da exaustão da coisa em si. Exatamente. Você não consegue descrever a totalidade do objeto. Mas se for Deus a descrever a coisa, ele vai descrever de forma total o objeto. Então, isso não é algo que nós temos como criaturas. Essa exaustidão de conhecimento é algo que pertence ao próprio Deus. Então, isso pressupõe que nós, os cristãos, precisamos, de fato, dessa tríplice, porque a nossa vida é prática, então precisamos dessa tríplice para poder termos uma visão correta. Agora, dentro dessa tríplice, é necessário que eu faça assim, umas explicações rápidas sobre essa tríplice. Esteja à vontade. Nós temos grandes problemas com a questão da criação, porque a visão que nós temos sobre a criação é que a criação é má. Não, Gênesis capítulo 1 diz que quando Deus criou as coisas, Deus disse que é bom. Em Gênesis 2, Deus disse que as coisas são muito boas. Então, a criação de Deus que nos rodeia, ela é boa aos olhos de Deus. O próprio Salmo 104 reforça que Deus se alegra com as obras das suas mãos. Né? Então, a Bíblia, desde sempre, ela apresenta a criação como algo bom, como algo criado por Deus, como algo que nós, pelo menos criaturas deles, regentes dessa mesma criação, precisamos cuidar dela. Por exemplo, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai apresentar a ideia de que nós temos que receber tudo com ação de graça, porque a criatura... É de Deus. Assim, porque a criatura de Deus é boa, ela tem que ser recebida e temos que orar para santificar e tudo mais. Então, o problema
que nós temos em relação à criação é o problema do gnosticismo, né? Aquela ideia da Bíblia que os irmãos já apresentam, pelo menos a carta de 1 de João apresenta que os gnósticos eram aqueles que diziam que Deus não pode nascer do corpo porque a matéria é má. Então, nós somos infectados com essa ideia de olhar para a natureza e achar que ela é má. É lógico que, num outro sentido, que é na relação à queda, sim, a natureza foi sujeita à escravidão. A natureza foi sujeita à vaidade. Mas não significa necessariamente que o mal coexiste dentro da natureza, como se o bem e o mal coexistissem já. Ou seja, que a matéria que Deus criou, ela é intrinsecamente má. Porque a ideia platônica, por exemplo, Platão, ele acreditava que tem o mundo das ideias, que seria o mundo espiritual, e tem o mundo da matéria. Onde ele dizia que a matéria impede o espírito. Né? Que todas aquelas, ou seja, as nossas paixões, elas servem para impedir o fluir, uma libertação, uma profundidade do nosso espírito. Enquanto que a Bíblia ela não coloca dessa forma. A Bíblia coloca a Bíblia não coloca dualidade nem faz dicotomia entre o profano e o santo, entre o corpo e o espírito. Ela une uma única coisa. Então, a Bíblia ela de fato apresenta a ideia de que não, Adão pecou. E juntamente com o pecado de Adão, Adão sujeitou toda a natureza à escravidão. O cão não tem pecado. Nós não podemos dizer que um cão tem pecado, mas um cão está sujeito à escravidão, porque a entrada do pecado, eu não creio na evolução, mas existe aqui o que Jean-Marc Berthoff chamou de uma evolução regressiva. Né? Porque o Charles Darwin ela vai falar de uma evolução progressiva. Sim, fala da evolução, exatamente. Mas o Jean-Marc Berthoff vai dizer, não, o pecado, quando entrou no mundo, trouxe uma evolução regressiva, onde as coisas dentro da natureza, eles acabaram tendo uma ordem contrária daquilo que foi originalmente concebida. Então, a natureza é boa. Regressão do ponto de vista moral? Não só moral, porque nós temos nas Escrituras que Deus abençoou o homem para que ele trabalhasse. Mas quando Adão peca, a Bíblia fala que Deus disse a Adão que maldite a terra por tua causa. A terra não tem nenhum problema moral, mas ela está sujeita à escravidão, ou seja, aquilo que seria a sua ordem normal de produção, ela já não vai dar, ela não terá. Por exemplo, quando você lê Gênesis, quando Noé leva os animais para a arca, depois de saírem da arca, Deus agora diz para Noé que agora vocês poderiam comer as carnes, no sentido de que os homens não podiam comer a carne. E é bem provável que os animais naquela época, de fato eram vegetais. Desculpa, vegetarianos. Bem comum, é bem provável que isso seja. Então, a ideia de que o problema moral existe dentro da natureza, no sentido como a terra ou um animal, isso não é assim. Mas a ideia é apresentar de que a natureza ela está sujeita a uma escravidão, ela foi alterada, ela não cumpre o seu curso normal das coisas. Por isso que você tem também os requisitos de animais impuros. Você tem muitos de animais impuros que acabam aparecendo lá no livro de Gênesis capítulo 9, em detalhes no livro de Levítico capítulo 11. Então Deus vai explicar que tudo aquilo essa toda alteração é anatômica. Nós falamos que os animais são impuros porque fazem mal à saúde, como o porco. Não, a Bíblia não apresenta nenhum problema de saúde em relação a animal como um porco. Mas a Bíblia apresenta que houve uma alteração anatômica no animal que fez que ele fosse reprovado diante de Deus. Assim segue todos os animais. Então, esse é o aspecto da queda. Agora, essa queda também trouxe consigo, porque na questão da criação, você não tem só a criação de Deus. Até o Albert Volter, ele vai dizer que Deus cria o mundo... não temos só a criação de Deus? Não temos só a criação de Deus. O que eu quero temos dizer a criação é o seguinte, de quê? O que quer dizer com essa frase? Ok, você tem a criação de Deus em 6 dias, em 7º dia Deus descansa, Deus ordena, abençoa o homem para que ele frutifica, multiplica e sujeita a terra. A partir dessa ordenação de sujeição, você tem o princípio de que Deus está, chamam de mandato cultural. Ou seja, existe uma criação posterior à criação de Deus, que seria a civilização. Ou seja, a nossa civilização é uma espécie de continuação da criação a partir de nós. Ou seja, Deus continua a criar o mundo a partir de nós. Isso quem fala, na verdade, é a Nancy Pearce. No seu livro A Verdade Absoluta, ele cita a frase do
Martinho Lutero, ele diz que nós somos a máscara de Deus e continuamos a criar as coisas. Nós continuamos a criar as coisas. Mas quando o pecado entra, que é na questão da queda, o pecado corrompe essas coisas. Quer dizer, as coisas que nós criamos que deveriam ser usadas de forma benéfica, nós também usamos para coisas ruins. E depois vem a redenção. O que seria então a redenção? Uma vez que o pecado do homem não só levou à morte do próprio homem, o distanciamento do próprio homem, mas como também o pecado do homem sujeitou toda a criação, ou toda a natureza ao pecado, à sujeição e à escravidão. Logo, a redenção de Cristo não pode unicamente se limitar em salvar o homem. Tem que salvar. Porque nós temos a ideia de que, de forma imediata, Mas as Escrituras apresentam dessa forma, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores mesmo. Não. Isso é, de facto, uma verdade. Mas a morte de Cristo ela é muito abrangente. Ela é muito abrangente mesmo. Ela não cinge-se unicamente na salvação da alma do homem. Também cinge-se na redenção ou na restauração da própria criação. Por exemplo, existem dois textos de Paulo, tanto em Éfeso, tanto em Colossenses, onde Paulo fala que, por meio de Cristo, todas as coisas são congregadas. Nós temos isso. Uhum. Quando Pedro teve a visão do lençol dos animais impuros, o anjo disse para ele, não diz impuro que Deus purificou. Uhum. A ideia que nós temos é que estava a se referir a animais impuros, que seriam os gentios, e os animais puros seriam os judeus. E o anjo está aí, na nossa interpretação comum, é que o anjo está a mostrar que essa divisão judaica e gentílica foi quebrada. Mas a ideia do texto não é só parar nos aspectos metafóricos, mas também é mostrar que houve, de fato, uma restauração total dentro da própria criação. Por isso é que Paulo vai dizer que toda a criação é boa e nós temos que receber ela com ação de graça. Bom, isso não dá... isso é um privilégio dos cristãos usarem de todas as coisas que antigamente eram impuras, como os animais, dá um privilégio dos cristãos usarem normalmente, enquanto que para as pessoas ímpias isso significa aprofundar-se mais na sua própria impiedade, porque a bênção da restauração da criação por meio de Cristo não alcançou essas pessoas, mas alcançou os cristãos e a natureza de fato está sendo restaurada. A minha visão escatológica, eu pelo menos defendo que a nova criação já começou, não ainda de forma definitiva, tendo a restauração de todas as coisas, o fim de todo o mal, mas é uma restauração lenta e progressiva. Por exemplo, nós somos nova criatura. Essa palavra nova criatura está a remeter, de fato, o processo da restauração que começou desde a morte e ressurreição de Cristo. Okay. Mas antes mesmo de falarmos do ponto de vista escatológico, mencionas aqui os 3 aspectos que são, por assim dizer, essenciais dentro da cosmovisão cristã, que é a criação, a queda e a redenção, mas isso só vai se tornar uma verdade ou uma convicção se tivermos ou se existir uma verdade objetiva ou uma moral objetiva também. Porque o que é que acontece muitas vezes? Quando tu conversas, por exemplo, com um descrente, ele te diz, olha, isto é tua verdade, eu tenho uma outra verdade. Então, existem verdades objetivas, verdades subjetivas, ou uma moralidade objetiva também, porque enquanto não existir uma verdade objetiva, praticamente todos esses argumentos podem cair por terra. Então, acho que há necessidade de discutirmos um pouquinho sobre a existência ou não de verdades objetivas. Ok. Sobre a verdade objetiva, a verdade absoluta que existe, que nós os cristãos acreditamos que é algo visível e claro sobre toda a criação. No livro de Romanos, capítulo 1, Paulo apresenta a ideia de que todos nós conhecemos a Deus. Todos nós conhecemos a Deus. E os que dizem que Deus não existe? É assim, a ideia de que Deus não existe não constitui em si um grande problema, porque de qualquer das formas, os homens têm sempre uma inclinação a qualquer Deus. Entende?
A expressão ou a palavra ateísmo significa alguém que não acredita em nenhum Deus. Mas o ateísmo não descreve precisamente a ausência de deuses. Isso significa a ausência de eu não adorar o Deus que você adora. Pode ser o Deus de forma plural, que todo mundo adora, ou pode ser o Deus que você acha ser absoluto. Mas quando eu renego esses deuses, que seja lá plural ou singular, isso não me ausenta como ser humano de buscar uma outra fonte de adoração. Pelo menos as escrituras deixam claro que todo ser humano é religioso. Né? O João Calvino dizia que sense of divinity, quer dizer, todo mundo tem um senso divino dentro dele. Todo mundo tem uma inclinação a essa mesma... a busca por alguma divindade. Né? Há um livro que é O Mito da Neutralidade, de Roy Clauser, alguma coisa parecida, também eu acho que é americano ou holandês. Ele apresenta no seu livro de que o mito da neutralidade, no campo da religião, isso não é verdade. Porque todo ser humano, de fato, tem uma inclinação a um Deus. Não importa qual é o grau dessa adoração que ele vai apresentar, você não consegue viver, ou pelo menos a tua filosofia de vida, ela vai sempre se remeter a uma fonte. Quer dizer, é aqui onde o cristão precisa detectar, ou seja, conseguimos detectar as falácias das pessoas que dizem não acreditar em Deus ou que apresentam uma visão errônea na perspectiva bíblica a partir da tríplice da criação, queda e redenção. Porque a criação significa que você tem uma origem. Ok, você não acredita no meu Deus, vamos lá supor, você não acredita no meu Deus, você não acredita no Deus plural que existe, mas você acredita em alguma coisa. A criação vem de fato para te mostrar que você tem uma origem. Ok, você não tem a mesma filosofia de origem que eu tenho, mas você tem uma filosofia de vida que denota a tua origem, não importa qual seja. Talvez um copo de água te faz mais feliz do que qualquer outra coisa. Talvez você sinta que o dinheiro te faz feliz, o trabalho te faz feliz. Não estou a falar no sentido pejorativo da palavra ou expressar alguma emoção de gratidão em relação à coisa, mas é mostrar que existe um sentido de vida naquilo. Existe um sentido de vida naquilo. Eu estava a conversar com um jovem, ele, eu acho que começou a descobrir algumas coisas relacionadas à África, à Europa, e ele ele pertence a uma denominação, e ele me disse o seguinte: olha, eu acho que Deus não está fazendo sentido. Eu fiquei pasmado. Né? Como é que Deus não vai fazer sentido na tua cabeça? Não, Deus não está fazendo sentido para mim. Porque eu acho que tem algumas coisas que não estão a bater certo, tem algumas exigências que os cristãos fazem, que as pessoas fazem, e não faz sentido. E eu lhe disse, se Deus não faz sentido na tua cabeça, na tua vida, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido, nem mesmo comer vai fazer sentido. Ele disse, não, vai fazer sentido sim, porque eu como para satisfazer-me e para me nutrir e para me manter bem. Eu disse, você acha que isso basta para responder o problema, o anseio mais profundo do teu coração? Não existe isso. Então, assim, quando nós estudamos as culturas, os povos, as nações, nós conseguimos perceber que existe algo que é comum entre todas elas. Tem alguns traços que é comum, que não é motivo de discussão. Por mais que, em certo grau, tu vais perceber que existe uma deturpação daquilo que é bom. Por exemplo, não existe culturas ou povos que não casam. Não existe. E a Bíblia, de fato, responde de forma bem enfática que o casamento é algo criado por Deus. É algo criado por Deus. E Paulo depois também vai responder à ideia de que Deus escreveu a sua lei dentro dos corações dos homens. Quer dizer, o princípio moral de não matar, onde é que vem? Quem disse que eu não posso matar o meu próximo? Por mais que há povos que matam, mas matam por vários motivos. Mas às vezes quando se mata de forma bem inocente, as pessoas conseguem perceber até um certo grau que isso é mal. Mas quem lhe diz que isso é mal? Quem disse que isso é mal? Pelo menos até onde eu sei, a visão cristã ela é bem coerente em relação a isso. Então tu estás a dar alguns exemplos de verdades objetivas partindo da pessoa de Deus. Exatamente. Isso porque as Escrituras ela vai mostrar que de forma criacional
Deus colocou certas coisas no coração do homem. Ainda que ele for, aonde ele estiver, não interessa. Por exemplo, eu disse que Deus deu um mandato cultural ao homem. Nós somos a máscara de Deus para dar continuidade na criação que nos cerca. Nós criamos o telefone, a câmera, a luz, casas e um conjunto de coisas para o nosso bem-estar e sobrevivência. E nota que quando o pecado entra no mundo, o pecado não anula a semelhança de Deus dentro do homem. O pecado corrompe simplesmente isso. Então significa que todo ser humano ele é dotado de inteligência, dotado de vontade, é um ser livre, porque foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que respeitar isso. Além de eu respeitar isso, isso é a coisa mais simples, assim, mais básico, que vem para mostrar de fato que, assim, nós os cristãos, ao olhar para todas as culturas, conseguimos perceber que não. O ser humano só consegue fazer o que ele faz porque ele tem uma origem. E essa origem não pode ser aleatória. Exatamente, de origem aleatória, não pode ser, não pode derivar de alguma outra fonte, só pode derivar de um Deus que criou todas as coisas com ordem. E algo bonito que eu percebi foi que a Bíblia fala de Gênesis 1, 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Não quer dizer que havia desordem nessa criação. Só quer dizer que não havia nada naquela casa. Em outras palavras, não havia mobília. Só isso. E quando Deus terminou a criação, Deus disse: vocês têm continuidade nessa mobília. Continuem a criar a partir de mim, continuem a fazer aquilo que vocês sabem fazer. E o ser humano, em qualquer parte desse universo, ele de fato demonstra que foi criado à semelhança, a imagem de Deus, e também porque os seus aspectos morais estão lá. E que a verdade, que às vezes as pessoas querem tornar ela muito subjetiva e relativa ao mesmo tempo, ela não faz sentido, porque há uma frase de Nietzsche. O Nietzsche foi um filósofo alemão. Ele apresenta a ideia de que Deus está morto. Ele, na verdade, foi muito crítico ao cristianismo. Assim, ele foi um tipo de filósofo crítico que odiava o cristianismo, mas ao mesmo tempo ele foi muito honesto em apresentar os benefícios que o próprio cristianismo trouxe na Europa, pelo menos, ou em toda a civilização humana até onde ele chegou. Ele diz que Deus está morto, mas só que existe um problema. O corpo desse Deus morto está a putrificar. O cheiro é notável. E se nós não removermos, não terminarmos o serviço de matar esse Deus, tirar esse corpo, não vamos viver em paz. A ideia é o seguinte: vocês rejeitaram Cristo, vocês rejeitaram a palavra dos apóstolos. Ok, só que existe um problema. É que o cristianismo está tão enraizado na vossa cultura que isso incomoda a vossa consciência. Vocês são pessoas divididas. Vocês não conseguem correr o suficiente, vocês não conseguem se libertar o suficiente disso. Para onde vocês forem, vocês carregam consigo as memórias do cristianismo. Então, se vocês querem, de fato, viverem livres, destroem toda a moralidade possível que existe dentro de vocês. Por isso é que o Nietzsche ele é apresentado como o homem que apresenta uma vida nihilista, uma vida vazia. Quer dizer, ele conclui mesmo a ideia de que se nós matarmos Deus, tudo que vai sobrar é o vazio. É o vazio. Isso é comum em toda a cultura. Quando falamos, por exemplo, sobre as verdades objetivas que tu acabaste de frisar, eu queria comentar um pouquinho. As pessoas às vezes não levam muito a sério as implicações que as verdades objetivas podem causar, as implicações lógicas. Sim. Por exemplo, hoje ainda estava a falar com alguém, eu estava a apresentar a verdade de que Jesus existiu, foi uma pessoa histórica. E ele dizia que não, este é apenas a tua verdade, a minha verdade é outra. A minha verdade é de que Jesus não existiu. E o lógico é que as duas frases não podem estar corretas ao mesmo tempo. Ou uma deve estar certa e a outra errada,
ou as duas também não podem estar erradas, né? Então, quando tu ouves, por exemplo, alguém dizer esta aqui é a minha verdade, esta é a minha verdade, não necessariamente a tua, ou esta é a tua verdade, não necessariamente a minha, e também outros alegam dizendo que a cultura, por exemplo, é correta dependendo do tempo ou do local onde ela é praticada. Como é que tu reages a isso? Ok. Tem uma frase, eu não sei o nome concreto, mas é Van Gogh. Van Gogh seria o pintor holandês. Ok. O autor é Van Heusen. Ele escreveu, há uma verdade nesse texto. Tem uma frase que ele falou, que é o seguinte: a morte de Deus significa a morte do homem. Ok? Então, e tem outro livro, eu gosto muito de literatura. Isso é bom. Eu gosto muito de literatura, seja ela de ficção, fantasia e filosofia, eu gosto. Há um outro livro que ressalta bem a ideia de quando o homem nega Deus, quais são as consequências que vêm depois. É o livro do Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, é um russo. A literatura russa é uma coisa maravilhosa. Tanto a literatura, tanto a música, é uma coisa bela de se ouvir e ler. E Dostoiévski foi, de fato, um cristão ortodoxo. O livro é O Crime e o Castigo. Ele conta a história de um jovem chamado Raskolnikov, que frequentava a igreja, só que depois se encontrou numa situação difícil da vida e ele acabou adquirindo, como dizer, amargura pela vida. Okay. E depois a irmã dela tinha que se vender como prostituta para ajudar o irmão a acabar a universidade em Petersburgo. E então ele viu que o mundo é injusto. Há muita injustiça no mundo. Há muita injustiça no mundo. E ele estava assim no restaurante ou no bar a consumir algo. E ele ouviu a conversa de dois jovens que não tinham dinheiro para pagar a universidade. E parece que havia pessoas que emprestavam valores para depois você pagar em juros, né? Então, ele não gostava disso. Ele viu que as pessoas estão a consumir o que do outro e eu vou ter que terminar isso. Então, ele... Que acontece muito em Angola também. Sim, essa amargura toda provocada pelo socialismo e comunismo, isso é comum. Na verdade, a ideia que está por detrás do livro é basicamente isso. Então, esse tal Raskolnikov, ele decide cometer um crime. Ele vai, arquiteta o crime e mata uma senhora. Mata a senhora porque a senhora tinha dinheiro, a senhora não passava por situações difíceis. Aliás, a senhora é quem emprestava os valores para os jovens para poderem se sustentar, depois pedia em volta. Ele mata. Só que quando ele mata essa senhora, ele, ao tentar fugir, mata alguém inocente, que descobriu o crime. Então, por isso que vem aí... Intencionalmente também. Não tinha que matar intencionalmente, porque não tinha como. Senão a pessoa iria revelar a situação. Por isso que vem o crime que aconteceu. O castigo é o quê? É o peso de consciência pelo ato que ele fez. Então, ele vive entre dois mundos. O mundo de aceitar que Deus existe e o mundo de viver como um niilista, de que Deus não existe. Na verdade, o Dostoiévski era o autor preferido de Nietzsche. Era algo bem engraçado. Um acreditava que Deus é quem estava no centro das coisas e o outro acreditava de que Deus não é necessário. Deus não precisamos estar aqui. Só que o Dostoiévski passa a ideia de que se você mata Deus, você vive em uma luta interminável dentro de ti. E você precisa, para remediar essa luta interna, você precisa se agarrar em ilusões. Você precisa se agarrar em sonhos que não são reais. Você precisa se agarrar em coisas utópicas. Você tem que colocar alguma coisa para preencher aquilo que você destruiu, que seria a morte de Deus dentro de ti. Então, quando eu encontro pessoas que dizem que essa é a tua verdade, na verdade aconteceu algo muito básico. Essa pessoa não está conseguindo perceber que o relativismo não beneficia ninguém, porque ela é relativista, de fato. Por exemplo, eu convivi muito com um jovem que ele era relativista em alguns aspectos. E eu sempre dizia o seguinte: o relativismo não te permite você apreciar bem as coisas. O relativismo que obriga você a negar um facto por conta da tua visão. Exato. Entende?
eu disse para ele, naquele dia, de fato, eu estava com o Rodrigues, o homem que estava aqui a falar sobre ciência. Rodrigues Capenda. Exatamente. Eu disse, Rodrigues, olha, eu vou provocar esse homem agora. Eu disse para ele, eu vejo um sol alaranjado. A resposta do jovem foi, não, eu vejo um sol de cor azul. E eu disse para ele, você não está a apreciar a beleza da natureza. Ou seja, o teu relativismo é a tua própria limitação e não o meu lado absoluto de ver as coisas. Porque quanto mais absoluto eu for, melhor é a capacidade que eu tenho de apreciar de facto o objeto. Porque eu consigo observar o objeto em todos os ângulos possíveis, dentro da sua revelação. Enquanto que você, que é relativista, você não consegue apreciar o objeto. Você tem que negar o objeto e criar qualquer coisa ao próprio objeto. Então, isso é completamente perigoso. Por isso que a Bíblia, eu levanto sempre uma questão muito simples. Para os cristãos, em particular, quando se deparam com questões muito relativistas e neutras nesses aspectos, que é o seguinte, a Bíblia explica toda a realidade. Bem, eu às vezes recebo respostas não muito saudáveis dos cristãos mesmo, porque os cristãos às vezes, não sei se o que acontece, às vezes perdem a capacidade de responder a perguntas simples. Alguém já tinha me dito uma vez que não, a Bíblia não explica toda a realidade. A Bíblia explica algumas realidades. Mas eu pergunto para essas pessoas, mas se a Bíblia explica só algumas realidades, então quem explica as outras? Quem explica as outras? Ciência. Não pode ser a ciência. E tem aqui uma coisa que as pessoas precisam saber. Nem todas as verdades científicas estão necessariamente contidas na Bíblia, então a ciência pode explicar outras realidades. Não, por isso é que nós temos que perceber uma coisa. Nós fomos... as nossas escolas, elas partem do princípio de que, primeiro é que nós estudamos muito, as classes são muitas, o tempo de universidade é bem extenso, todo mundo reconhece a exaustidão do conhecimento que recebem, e nós concluímos sempre de que quanto mais exaustivo for um conhecimento, parece que aí é a verdade. Parece que aí é a verdade. Mas a Bíblia não quer te mostrar as coisas de forma exaustiva. Não é necessário Deus apresentar a totalidade das coisas que posteriormente seriam criadas para serem verdade. Deus só precisa apresentar o básico. É como se nós estivéssemos a trabalhar na matemática. Por mais complexo que seja um conceito matemático, assim, eu a resolver um conceito matemático, eu vou sempre terminar em números bem simples. Vou sempre terminar ou em soma, ou em números de subtração, ou em qualquer coisa, mas que é básico. Entende? Então, por mais complexo que seja a coisa, o básico é que vai, de fato, direcionar o resto. Porque se você destrói o básico, por mais complexo que seja a tua teoria, ou seja, os teus pressupostos, como é comum pessoas que não acreditam em Deus argumentarem tanto, mas se o pressuposto estiver errado, o resto está errado. Está errado, não interessa você falar. Então, a Bíblia explica toda a realidade, mas é toda a realidade, partindo da ideia de que ela não precisa ser exaustiva e nem precisa falar de tudo. Ela precisa de falar de coisas básicas, porque todas as coisas criadas, elas tendem a estar relacionadas com uma filosofia de vida. Ou seja, a pessoa que cria uma determinada coisa, ela cria com base a uma filosofia de vida. Um exemplo prático. Se eu te perguntar, 1 mais 1, vocês sabem, 1 mais 1 é igual a 2. E se for 3? Ok. Se for 3, é possível. É possível por quê? Não porque esteja certo, mas porque existe uma filosofia que está por detrás, que apresenta essa possibilidade. Só que o problema é que quando você vem com esse tipo de filosofia, que não seja bíblica, porque os números, ou qualquer coisa que existe dentro do universo, eles são reflexo que deriva, assim, eu diria assim, eu vou colocar da seguinte forma. Nós estamos acostumados a pensar as coisas num sistema fechado, de causas e efeitos, onde Deus é colocado não sei aonde. Mas a Bíblia não coloca assim. A Bíblia coloca as coisas que nós estamos num sistema aberto, onde Deus é que é a causa de toda a realidade. Por exemplo, a conversa que nós estamos a ter, isso não é algo propriamente projetado por ser humano. Isso é algo que deriva da Trindade. A Trindade, por si só, ela é comunicativa. Nós somos fruto dessa comunicação. Por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras. Não é as pessoas gostam de distorcer as palavras. Porque quando você diz que tudo é relativo, há coisas bem básicas que começam a ser tornadas relativas. Tipo, as palavras. As pessoas dizem que, por que eu tenho que falar o que eu falo?
Não, você tem que falar o que você fala, porque Deus criou as palavras para criar o mundo. E que as palavras, elas derivam do próprio Deus, desta comunhão interna do Pai e o Filho. Entende? Então, existem ideias que parecem ser muito boas, mas para nós os cristãos só precisamos saber de uma coisa. A nossa fonte para observar as coisas é a Bíblia. E não é uma outra filosofia. Não, nós não precisamos de outras filosofias. Nós precisamos da filosofia que a Bíblia consegue. Uma outra coisa que eu preciso falar mesmo disso, que é interessante para mostrar a importância do poder da cosmovisão e que essa resposta precisa estar aqui na ponta da nossa língua, de que a Bíblia explica toda a realidade. Porque se a Bíblia não explica toda a realidade, então outra coisa explica aquela realidade. E a Bíblia não mostra assim as coisas. Veja, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais, ou façais uma outra qualquer coisa, façai tudo para a glória de Deus. O que é que Paulo quer apresentar com isso? Aqui, para mim, também é uma das bases que eu apresento na ideia da cosmovisão. Por que é que o cristão precisa ter, de fato, uma cosmovisão que deriva das Escrituras e que somente das Escrituras ele consegue explicar toda a realidade possível que está à sua volta? Este seria o propósito final da vida? Seria, porque pelo menos é o que Paulo apresenta e toda a Escritura de fato apresenta isso. Veja só, quer comais, quer bebais, isso aqui é o que comumente nós falamos na nossa gíria, na nossa forma apressada. É como? Foste trabalhar, você diz, fui trabalhar, fui buscar o pão das crianças. É lógico que você não pode trabalhar para comprar simplesmente o pão. O pão do mata-bicho, como nós falamos. Não, você foi trabalhar para buscar o sustento da sua família. Mas que você utilizou o pão como uma metáfora. Então, quer comais, quer bebais, é essa metáfora que Paulo está a usar. A ideia é que quer comais, quer bebais, é toda a realidade material que está à tua volta. Ou seja, todo o exercício da tua vida, ou uma outra, qualquer coisa, tem que ser feita para a glória de Deus. E a pergunta depois vem, por que tem que ser feita para a glória de Deus? A resposta é muito simples. Porque todas as coisas que existem foi criadas por Deus. A resposta é simples. Todas as coisas foram criadas por Deus. Esse mundo em que nós estamos é um mundo de Deus. O mundo não é nosso, o mundo é de Deus. Então, o que seria pecado? O que seria pecado? O que significa também ser um pecador? Significa você ser inimigo de Deus? Eu até gosto de dar uma definição meio agostiniana. Qual é essa definição? Que seria assim, o pecador é alguém que os seus amores não estão ordenados. Ele tem a capacidade de amar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa. Esse bidão de água pode se tornar para mim algo que eu possa me inclinar a ela. Eu posso cobiçar com muita facilidade. E um conjunto de pecados. Mas quando Deus disse que façai tudo para a minha glória, Deus estava a passar a ideia de que não só as coisas diretamente pecaminosas não devem ser feitas, mas como que a salvação significa o que um cientista Klepper, ele diz assim, Deus, eu penso os teus pensamentos. E o Cornélio Van Til, ele vai dizer que nós temos que pensar o pensamento de Deus depois dele. Então, o que seria, assim, o que é a vida cristã? E o que os cristãos deveriam estar a trabalhar de forma exaustiva? Aqui entra a exaustidão. É nós olharmos todas as coisas na perspectiva de Deus. Porque você foi feito para Deus e para a glória de Deus. Então não existe nada neutro que você possa dizer isso é santo, isso não é, porque a Bíblia não apresenta as coisas de forma dicotômica. A Bíblia apresenta que a totalidade do ser, das coisas, da realidade, hoje deve ser feita para o exercício ou para o louvor de Deus. Nós estamos a falar sobre a cosmovisão cristã e como foi apresentada pelo nosso irmão Pedro Terra. A cosmovisão cristã tem a ver com a forma como nós olhamos para o universo, para o mundo, em função das lentes da Bíblia. E Pedro Terra acabou de apresentar aqui algumas implicações assim, práticas que foi lançando assim, de forma aleatória também. Falou, por exemplo, da família, falou de forma assim, bem corrida sobre a cultura. Então, é mesmo na família onde eu gostaria de começar. Uma vez que é na família onde tudo começa,
Então, qual é a visão que se tem da família? O que é que constitui uma família nas lentes bíblicas? Qual é a percepção que um crente deve ter quando se fala da família? Por exemplo, o termo família na nossa cultura, e não só, tem sido muito atropelado, tem sido muito... qual é o termo? Atropelado, tá bom mesmo, atropelado. Sim, tem sido muito atropelado. Então, qual é a visão bíblica que nós devemos ter da família e quais são os elementos constituintes de uma família? Ok. Primeiro, nós temos que, assim, o nosso contexto de África nos favorece ainda termos uma visão correta sobre a família. Sei que tem lá os seus gafes, Sim. tem os seus poréns dentro dessa constituição familiar. Levando já aqui uma observação, se uma observação ou algum objeto de estudo para os irmãos que talvez estejam um pouco mais interessados nessa matéria. Eu tinha ouvido um pastor zambiano, na Zâmbia, ele disse que a Bíblia apresenta a ideia de família como pai, mãe e os filhos. Uhum. E nós, em África, a extensão ela é maior. Nossas famílias são bem estendidas. Isso não há aqui nenhum problema. O meu posicionamento não é questionar as autoridades que são estendidas. Respeitar o meu tio, a minha tia, a ideia não é essa. Mas é que ele apresenta a ideia de que existe algum tipo de respeito que nós, os africanos, temos com as famílias mais estendidas, que acaba muitas vezes comprometer os limites que nos é apropriado a ter. Porque se nós não conseguimos ter os limites de respeito na família, isso depois se estende. Por isso é que nós temos a visão, por exemplo, nós chamamos que os nossos tios são os nossos pais, ok? Certo, na cultura africana. Exatamente, na cultura africana. É que essa visão depois vai ser transportada para a escola, onde também somos ensinados de que os professores também são nossos pais. Só que não para por ali. Também somos ensinados de que as entidades governamentais também são os nossos pais. E a figura do pai, quando ela é estendida, além dos limites que as próprias escrituras apresentam, começa a tornar-se um grande problema. Nas entidades governamentais, torna-se um grande problema porque se o governo é o nosso pai, ok, o Estado é o nosso pai, isso quer dizer muita coisa, porque a figura paterna significa uma figura de respeito, significa uma figura que ele providencia bens para nós. Por isso que às vezes quando estamos a discutir sobre política e estamos a discutir também sobre problemas sociais, qual é o resumo de tudo? O Estado vai resolver, entende? Quer dizer, nós não conseguimos pensar por nós mesmos, tendemos sempre a concluir de que há uma pessoa que vai resolver por nós, porque aquela pessoa nós tomamos como figura de pai. Isso porque a visão africana de família ela é boa porque ela é em certa medida conservadora, mas ela é muito estendida naquilo que é a sua visão. Então, a Bíblia ela apresenta de fato essa visão de família próxima à que nós temos cá em África, e tem algo que eu preciso aqui ressaltar. A destruturação das nossas famílias, ela parte de fato desde o momento que, assim, as famílias cristãs, vou começar com famílias cristãs, ela parte do princípio, desde o momento que nós nos afastamos da palavra de Deus, isso é óbvio. E tem certas coisas que se infiltram dentro da família, que às vezes nós não percebemos. Por exemplo, uma das coisas que mais destruiu a família ocidental e a nossa, que depois, posteriormente, veio suceder, é a Revolução Industrial. Nós quase que não falamos disso. O que é que tem na Revolução Industrial? Que aconteceu na Inglaterra, acho que no século XVIII, provavelmente. Então, quando a Revolução Industrial surge, aconteceu algo muito simples dentro das famílias. Os pais foram obrigados a sair de casa. Incluindo as mães também. As mães, posteriormente. Por isso é que nós temos visto, e é comum às vezes, nós achamos que as mulheres são mais santas do que os homens. Ou que as mães são mais fervorosas espiritualmente do que os homens. Os homens são taxados como fracos, são taxados como mais incrédulos. Eu já estive numa congregação onde nós dizíamos que a mulher é mais sensível a receber Deus, enquanto que os homens são mais duros. Essa visão, onde é que surgiu? Essa visão surge na ideia de que quando os homens saíram para trabalhar longe da família, os homens quando voltavam quase que já não tinham a autoridade que está sobre eles, segundo as escrituras. Então delegavam a maior parte do serviço à família. Desculpa, à mulher.
A mulher quem cuidava do filho, quem ensinava os filhos, mas antigamente não era assim. Por exemplo, a Nancy Pearce vai dizer no seu livro A Verdade Absoluta, ele vai dizer, olha, os livros de culinária eram feitos para os homens, não para as mulheres. Porque os homens também ajudavam na cozinha. Hoje é menos comum, hoje os homens são mais fracos, afeminados. Cozinhas? Eu cozinho, mas nem sempre. Eu acho algo muito... cozinhar é bom, eu gosto de cozinhar, eu pelo menos gosto de fazer. Eu estou constantemente todo fim de semana eu gosto de fazer bolo. Na pastelaria eu gosto de fazer isso. Mas quando o assunto é cozinhar, eu acho que é algo meio pesado, porque você fica 1 hora de pé a girar a cozinha toda e eu não gosto de procurar coisa na cozinha. Então, eu me ausento disso. Então, a visão das escrituras é que o pai precisa ser presente na família. Agora, tem uma outra coisa muito simples, só para fecharmos essa questão da família, que é o seguinte, eu acredito que a família, de facto, é o pilar da sociedade. Certo. E nós, os cristãos, às vezes tendemos a pensar de que você consegue perceber essa sede de pessoas que dizem que no passado era melhor, precisamos voltar no passado. O que está por detrás dessa fala é que nós temos que voltar a ser conservadores. É assim, nós, os cristãos, não somos conservadores. Em que termos propriamente é que somos ser conservadores? Porque o ser conservador não significa necessariamente, vamos dizer, uma filosofia que é estritamente bíblica. Porque a filosofia dos conservadores, da ideia conservadora, tem as suas nuances. Eles podem conservar um conjunto de coisas que se aproximam às Escrituras. Mas é Jesus Cristo que está na base, é uma cosmovisão completamente cristã, que está na base do exercício do que eles fazem, do que eles chamam de conservador. Não. Por exemplo, é conservador termos pessoas que lutam para o benefício do ambiente. É conservador. Mas lutam com propósitos corretos? Ou, pelo menos, apresentam uma cosmovisão bíblica em relação a isso? Não. Muitos deles não são cristãos, então, obviamente, não vão apresentar uma perspectiva bíblica. Exatamente. Também. O problema é que nós, os cristãos, caímos nessa laia, nessa falácia, de se deixar levar por coisas que até são boas, mas que, às vezes, a expressão última não é Jesus Cristo. Por isso que é possível que, dentro dessa visão conservadora, você tem muitas variedades de opiniões, que muitas delas acabam conflitando. Mas a ideia final seria, nós precisamos restaurar a visão da família. Para mim, a fonte da restauração partiria da família voltar a reunir-se. Uma reunião familiar, orar, abrir as Escrituras. É difícil encontrarmos famílias hoje que se reúnem para orar. Mas nós temos que desligar a TV, desligar a nossa TV, a nossa Zap, a nossa DSTV, os nossos telefones de forma temporária e tirarmos um tempo para ficarmos ali e ensinarmos a palavra de Deus na nossa família. Pedro, ainda bem que estamos a falar sobre a família. Eu sei, pessoal, que o tema família é um tema muito vasto e há muito a se abordar. Então, para já, gostaria de deixar um convite para todos aqueles que querem que aprofundemos nesse tema, que comentem lá na caixa dos comentários, porque há muito que se abordar aqui. Mas eu gostaria de saber mais 2 aspectos em relação à família. E uma vez que estamos a falar mesmo no contexto africano, ouvimos muitas vezes a dizer, por exemplo, que mulher não é tua família. No contexto angolano ouvimos muito isto. Mulher não é tua família. Por exemplo, eu sou casado, tenho aqui a minha aliança e vivo com a minha esposa. De momento ainda não tenho filhos. A minha esposa é minha família, eu sou a família dela. Nós, somos famílias quando não há essa presença dos filhos. Okay? Então, são assuntos que muitas vezes nós falamos assim no alto e que não temos uma visão mais bíblica ou mais ampliada. Veja, o nosso maior problema é que, às vezes, quando falamos certas coisas bíblicas que estão óbvias na palavra de Deus, nós, os cristãos, somos logo rotulados como do Ocidente. Vamos trazer aqui o Ocidente. Na verdade, a ideia não é essa. Aliás, a Bíblia não é um livro do Ocidente, a Bíblia é um livro lá da Judeia, do Médio Oriente. Então, culturas
assim, bem distante daquilo que é a cultura africana. Eles são bem diferentes de nós, né? Mas uma coisa tem que estar clara. Existe uma visão bíblica em relação às coisas. Então, essa confusão normalmente ela surge porque nós cá em Angola, pelo menos, nós somos tribais. Né? O nosso país é constituído de várias tribos. E essas tribos acabam tendo visões diferentes em relação ao próprio casamento. Quando falamos de cosmovisão, da tríplice criação, queda e redenção, aqui todo mundo sabe que o casamento é algo que deriva de Deus, ou não, mas que está lá presente como expressão cultural daquele povo, reflete-se a criação, mas a visão que esse povo tem sobre o casamento e sobre a dinâmica do próprio casamento, ele é corrompido, que seria a queda. E nós, os cristãos, o que nós precisamos fazer? Precisamos restaurar uma visão correta do casamento ou da sua dinâmica, que seria a redenção. Mas... Então, isso significa que eu, como cristão, preciso de fato perceber de que a Bíblia, a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 mostra que a igreja é a esposa de Cristo, fazendo relação entre o casamento entre o homem e a mulher, ou seja, o marido é a cabeça da mulher. Agora, o marido ser a cabeça da mulher, isso não é um aspecto só cultural, é um aspecto que deriva antes mesmo que o mundo fosse mundo. Ou seja, Cristo já amou a sua esposa, então nós somos a expressão daquilo que é a expressão espiritual. Então, se Cristo declara que a igreja é a sua esposa, e a Bíblia coloca de que o nosso exercício matrimonial é simplesmente uma expressão daquilo que é eterno, então a nossa visão que nós temos, ela é tribal, ela não é uma visão que é sustentada à luz das Escrituras. E aqui Pedro, surge uma questão que é muito polêmico, principalmente na nossa sociedade angolana, e nós, os crentes, muitas vezes não chegamos a uma unanimidade. Quando falas, por exemplo, do casamento, quem é que define o casamento? O Estado, a Bíblia, a cultura? Porque, vejamos, eu, por exemplo, casei no civil e fui muito apunhalado pela família pelo fato de não ter casado na igreja. Okay. Yeah. Então, há essa grande dicotomia. Eu devo casar na igreja, devo casar no civil, devo fazer o chamado alambamento. Será que há um que sobrepõe a outro? Será que fazendo um não há necessidade de fazer o outro? É muita confusão. Ok. Vamos voltar naquela tríplice para tentar mostrar como é que acontece esse desenvolvimento. Então, a ideia de um homem casar e que esse casamento só ou acaba tendo validade numa igreja, né, que é o comum, né, casar dentro de uma igreja, isso é uma visão dicotômica. Uma visão dicotômica que parte da ideia de que a criação é má. Parte da ideia de que a criação é má. Ela não parte da ideia de que a criação está sujeita à escravidão e que em Cristo foi restaurada e que o receber dessas coisas é bom por si só. Ou seja, Paulo diz em Romanos de que nada é impuro em si mesmo. Em outras palavras, você não pode dizer que essa garrafa de água está impura, porque ela não é impura. Ela torna-se impura a partir de mim. Eu é que posso ser uma pessoa impura. Ao utilizar dela, lógico, eu contamino as coisas. Então, o casamento não há nenhuma impureza nela. Então, você consegue perceber nas Escrituras que o casamento ela não é algo que precisa ser consagrado, separado, para ganhar a sua validade. Não, ela tem uma validade que lhe é intrínseca e natural. Desde o momento que Deus disse ao homem, vai, multiplica e frutifica-se. Ou quando, pelo menos, Adão recebeu a sua mulher. Foi exatamente naquele momento que o casamento entra no mundo. Ou pelo menos a relação família e o casamento entra. Então, vamos dizer, pronto, a nossa visão que nós temos é que você não precisa casar na igreja para ter a bênção de Deus no teu casamento. O casamento por si só tem requisitos que são impostos. Então, ali não devemos escapar. Não escapamos. Ainda que a família te pede o que te pede, você tem obrigação de assumir. Por exemplo, Davi lhe pediram sem prepúcio para o casamento com a filha do rei.
Você pode ter pedir 2 bois, eu não sei, mas essa é a dinâmica das nossas culturas, né? Essa é a dinâmica das nossas culturas, e pelo menos eu vejo que a Escritura respeita a dinâmica dos dotes, que para nós que seria o alambamento, o próprio casamento, a Bíblia pelo menos não se impõe a isso. Agora, isso de facto é uma visão ocidental, os europeus desenvolveram toda essa visão, mas para mim essa visão da igreja validar o casamento parte de uma visão errada sobre a criação. Ele acha que a criação tem que ser restaurada porque ela está contaminada. Aquela visão meio platônica. Uhum. Então a Bíblia não apresenta isso. Agora, isso é uma batalha que você tem que travar sozinha com a família. Eu não casei na igreja. É algo que acontece com muita frequência dentro da nossa cultura. Não, mas eu acho principalmente os cristãos. Sim, a melhor forma de lidar com isso é você conversar com a tua família. É você conversar, deixar claro que eu entendo assim e suportar, talvez, alguns murmúrios. E muitos dos familiares que apresentam as objeções, ou seja, muitas das pessoas que apresentam as objeções são pessoas não cristãs. Mais incrível ainda. Não, esse eu vou colocar esse termo. São os benefícios, às vezes, da cristandade. Ela está tão enraizada que você não consegue se desfazer disso. Então... Agora, há um outro aspecto que é muito importante e aqui eu gostaria de mencionar os vídeos que tu tens feito no Facebook e alguns posts também que eu tenho visto no WhatsApp. Recentemente vi alguns posts teus a criticar o pastor Granconato pelo fato dele defender, por exemplo, os cristãos que, por uma ou outra razão, decidem não ter filhos. Isso constitui em si um pecado. Por exemplo, se o casal decide não ter filhos. Ok. Esse assunto ele não é difícil. Imagina só, se nós tivéssemos no século XX, porque essa coisa dos anticoncepcionantes surgiram em 1930. Então, se nós tivéssemos, se tivéssemos existido antes dessa data, isso não seria motivo de nenhum debate, porque era natural, pelo menos os irmãos, antes do início dos anticoncepcionantes, gerarem filhos. Então, por que é pecado? A pessoa... Vou começar então, já começas mesmo dizendo que é pecado. Exatamente. Vou começar com ser pecado, mas colocando aqui algumas pequenas... Exatamente. Nas Escrituras, Deus abençoa o homem para que ele gerasse. E essa bênção não veio depois do pecado, foi antes do pecado. Então, Deus abençoa o homem para ser assim. Depois do pecado, Deus reforça essa mesma informação. Então, a presença do pecado gera alguns empecilhos, que seria a infertilidade, pelo menos. Mas, na sua ordem normal da própria criação, o ser humano foi feito para procriar. Ele foi feito para procriar. Então, o ser humano também, por ser alguém caído no pecado, ele acaba tendo uma visão errônea em relação às coisas que estão à sua volta. E a família, o filho, não escapa dessa visão errônea que o homem tem. Então, você vai ver que na Bíblia, a infertilidade às vezes é apresentada como uma maldição divina, às vezes é apresentada como uma maldição. A vida não é algo que nós geramos quando queremos. Eu não posso dizer que eu quero ter um filho simplesmente porque eu quero, porque não é só minha vontade. Existe uma vontade além da minha, que é a vontade de Deus. Isso está aquela conversa que a Rebeca teve com Jacó. A Rebeca disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morrerei. Jacó disse: eu estou no lugar de Deus para te dar filho no teu ventre. Quer dizer, é Deus quem encerra o ventre, é Deus quem abre o ventre. Então, isso não é algo que está no meu poder. Então, durante todo esse tempo, nós os cristãos fomos, assim, todos os homens foram desenvolvendo um conjunto de justificações para não ter filhos. Uns, nos contextos de pessoas mais pobres, dizem que não podemos ter filho porque não temos condições financeiras. Ok, se não posso ter filho por condições financeiras, e as pessoas que têm dinheiro também não estão a ter filhos. Mas se você perguntar a uma pessoa que tem melhores condições de vida, ele vai procurar também uma outra justificação. E tem aquela justificação um pouco mais parva, desculpa a expressão, que é de que a Terra está cheia. De onde é que surgiu essa ideia? Surgiu do economista Thomas Malthus, eu acho que foi em inglês.
ele disse que uma vez que surgiu a Revolução Industrial, ele viu que as pessoas estavam se concentrando tanto na cidade, na metrópole agora. Ele disse, olha, a população, ou seja, temos pouco recurso para uma... Muita gente. Então, se a população diminuir, terá recurso suficiente. Isso é uma mentira. Pelo menos o tempo provou que é uma mentira. O mundo existe até agora, com suas próprias dificuldades. As pessoas estão sempre a nascer. E o recurso nunca está a acabar. Entende? Então, a palavra de Deus ela deixa claro que o filho é algo que nós temos que receber. O grande problema dessa fala do Marco Leonato, que ele depois foi se desculpando em outros comentários que eu fui vendo, é que ele não consegue perceber de que o maior problema dessa fala é que não deixa o cristão ser alguém aberto à vida. Ok? Eu falei no meu post de que a Bíblia não está a discutir a quantidade de filhos como nós queremos. Ela nem sequer está a degrinir as justificações legítimas que nós temos em relação à dificuldade da vida, com a sua dinâmica e por trazer um filho. Ela não quer olhar nisso. Ela só quer saber duas coisas. Para mim, ela só quer saber duas coisas. Você está aberto à vida? E a segunda coisa é, você confia de facto em Deus que vai te abençoar, e como já tem te abençoado, pelas tuas mãos em produzir coisas. Agora, quando você não é aberto à vida, essas desculpas vão surgir. E as tuas justificações vão ser mais legítimas do que uma ordem clara da palavra de Deus sobre ter filho. E o Marco Leonato depois ela termina a ideia dele ironizando, dizendo que se eu não posso ter filho, porque é uma ordem, isso é, constitui um pecado, uma ordem moral que eu estou a quebrar, e se Deus disse aos animais, também é a mesma coisa. Será que os animais também estão a pecar por não... Animais podem ser castrados? Bom, é como todo mundo está respondendo da mesma forma. Primeiro que os animais, eles fazem uma coisa, eles obedecem. E nós, seres humanos, queremos mutilar a nossa reprodução com coisas. Os animais obedecem. Eles estão lá, estão sempre a nascer, porque estão a obedecer a palavra de Deus. E nós, os seres humanos, queremos inverter a ordem. Então, é legítimo termos as questões em torno disso, mas... Então, para ti, ainda que um casal esteja a passar por dificuldades financeiras extremas, tem de confiar em Deus? Exatamente. Ou seja, existe algo muito simples. Quando nós estamos batizados, vamos dizer essa expressão, quando nós estamos batizados com a ideia de que nós temos que ser abertos à vida, como Deus é aberto, e temos que confiar na providência divina, eu acredito que essas questões elas acabam sendo bem enquadradas. Porque o que está por detrás dessa problemática ou dessas justificações parecem ser muito legítimas. É a nossa incredulidade. Nós somos incrédulos. Okay? E a Bíblia não está chamando ninguém à irresponsabilidade. Como se fosse, nasça filho quantas vezes você quiser porque eu te ordenei. Deus não está a falar isso. Deus está a falar o seguinte, nasça porque eu te abençoei, porque é a ordem que eu dei. Ao mesmo tempo, você deve confiar em mim e você vai. Ou seja, a providência divina não deixa ninguém preguiçoso. Aliás, a providência divina é a arma que nós usamos para lutar contra a preguiça e para irmos atrás daquilo que nós queremos. Agora, se eu penso dessa forma, qualquer desculpa que vem, ele tem o seu devido lugar, eu posso mortificar qualquer questão e poder avançar dando resposta satisfatória daquilo que são os meus problemas. Porque se você não tem dinheiro, é simples, procura trabalho até que você consiga. Por exemplo, por que o casamento é atacado? As pessoas dizem que devem casar tarde. Eu não sou da opinião que nós temos que casar tarde. Não, eu não sou dessa opinião. Eu acho que a Bíblia apresenta a ideia de que nós temos que casar cedo. Só que as pessoas dizem, mas tem que casar cedo porque se não sou uma pessoa responsável. É simples, seja responsável. Não tenho condições financeiras. Ganha dinheiro. É só isso. Entende? Mas as pessoas querem atacar e deixar o casamento para lá com aquela justificação de que não tem condições, ainda são crianças. Quer dizer, você é criança para viver como você quer. Mas quando Deus está a pedir responsabilidade, você não quer. Quer dizer, você é uma pessoa que acha que tem que viver a vida de forma mais liberal, mais preguiçosa, viver a vida jogando videogames, ficar no Facebook, no TikTok, e não quer trabalhar. O trabalho tem que começar cedo. Então, eu acho que se nós restaurarmos uma visão da reforma sobre o trabalho, porque nós, angolanos, somos preguiçosos, eu sempre falo isso, nós somos preguiçosos. E o nosso sistema tribal fomenta isso com muita facilidade. Entende? Porque, assim, nas culturas africanas, assim, os tios normalmente são pessoas que sustentam os sobrinhos. Não importa se o sobrinho é preguiçoso ou não, normalmente os tios.
estão sempre a tirar para sustentar pessoas que acordam 11 horas. Como disseste no princípio, são os pais, né? Exatamente. Então, de forma cega e às vezes mesmo irracional, sustentam pessoas que não deveriam ser sustentadas. E tipo aquela música do Kuduro, tem uma música do Kuduro que não é peso, não é carga, alguma coisa parecida. Eu vou ajudar porque meu irmão, a Bíblia não ensina assim. Eu ajudo quem de facto tiver a passar por situações e que de facto demonstra algum esforço. Muitos dos problemas que os nossos irmãos têm são pessoas irresponsáveis, não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, vivem uma vida liberal e no fim das contas, não estão a me ajudar. Não, a coisa não é tão simples assim. Mas a nossa cultura, o nosso tribalismo favorece esse espírito. Favorece, mas a Bíblia apresenta uma ideia de trabalho, sacrifício, de filhos para aumentar a nossa responsabilidade. Filho aumenta a responsabilidade, educa o homem. Então, Pedro, é dentro desse pilar fundamental sobre a família que surge outro tópico, a educação. Parece que na sociedade angolana os pais nascem, deixam os filhos a andar à sua sorte. Mas, afinal de contas, de quem é a grande responsabilidade pela educação dos filhos? Temos os pais, por um lado, temos o Estado, ok? E, por outro lado, temos a igreja também. Então, quem é a grande responsabilidade pela educação dos filhos? Eu vou começar com a ideia do Albert Kuyper. Ele trabalha a ideia sobre a soberania das esferas, ou assim, a soberania das esferas. E o que significa a soberania das esferas? Significa que cada instituição que existe no mundo, criada por Deus através de nós, eles são autônomas. Tipo, elas convergem uma das outras, conversam uma das outras, mas elas são autônomas. Tipo, a instituição familiar é autônoma, tem os seus próprios princípios. Certo. Deus instituiu a sua norma normal para ter a sua dinâmica. O Estado igualmente a igreja. Então, a igreja, ela não precisa... nós temos às vezes a ideia de que a igreja precisa ser o centro das atenções para a restauração, para a restauração das coisas, de uma perspectiva cristã. Não, a igreja é uma instituição só, particular, que tem lá os seus objetivos, tem os seus princípios, tem os seus propósitos. Mas os cristãos que pertencem nessa instituição, que são os filhos de Deus, eles que precisam levar o reino de Deus para todas as outras esferas. Então, acho que o irmão é professor, lá nessa esfera educacional, o irmão tem o dever de trazer o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Seria trazer uma compreensão correta de como é que Deus espera, como é que Deus espera que nós olhemos para a escola. Ok? Se eu for um político, eu tenho que trazer uma ideia correta a partir da Bíblia sobre política na esfera em que eu trabalho, e assim sucessivamente. Então, de quem é a responsabilidade da educação? Não é do Estado. Não é do Estado. A Bíblia, quando apresenta sobre o Estado, em Romanos capítulo 13, pelo menos, apresenta que a responsabilidade do Estado é a espada, ou seja, é o exercício da justiça. Essa ideia de que o Estado tem que ser totalitário, tem que governar todas as esferas, isso é um atropelo à luz das Escrituras. Aliás, é uma visão muito aristotélica, porque o Platão e Aristóteles, eles acreditavam de que tudo deve fluir do próprio Estado. E tem muitos problemas em colocar o Estado no centro. Pelo menos foi isso que... Mas pelo menos tem uma visão mais secular. E se calhar tu estás a apresentar uma visão mais religiosa. Sim, essa visão religiosa, o que nós temos que saber é o seguinte: o que nós chamamos de visão religiosa, será que não seria a visão que define e que interpreta corretamente a realidade de todos os fatos? Porque eu posso não ser cristão, mas só a Bíblia, no sentido de que só Deus que consegue interpretar corretamente a coisa. Se eu estou a dizer que essa é minha visão, uma visão particular, uma visão secular, a tua visão secular é uma visão de morte, porque a Bíblia fala que aqueles que me odeiam amam a morte. Quer dizer, o ser humano por si só, ele não consegue criar dos seus pressupostos, construir uma ideia que seja muito alinhada do pensamento de Deus.
Por isso é que nós, os cristãos, precisamos ajudar outras pessoas não cristãs a perceberem que você precisa agir dessa forma. Isso não é para tornar ninguém hipócrita, mas existe uma forma normal de se viver. Já imaginaste se os não cristãos dissessem: casamento é algo cristão, casamento é algo religioso. Já imaginaste o que seria do mundo? E há benefício quando, de facto, os homens casam. Eles casam cumprindo, primeiro, o mandamento de Deus e, ao mesmo tempo, existem benefícios que são bem visíveis de pessoas que casam mesmo sendo pessoas não cristãs. Então, eu acredito que aqui nessa é uma visão... é assim, a religião também interpreta realidades. A religião também é uma ciência. É que as pessoas querem separar a ciência e colocar num patamar muito alto. Isso chama-se cientificismo. Acreditar na ciência como aquela que tem a palavra última. Não. A ciência não é o único meio para verificar a realidade. A religião também é um dos meios para verificar a realidade. Por isso é que antes do mundo ter a ciência, havia a religião. Então, vamos lá. Então, por isso é que eu estou aprendendo a ideia de que o Estado, para ela ser próspera, para ela... Por exemplo, tu também falaste que é uma visão secular. Veja só que a Bíblia fala sobre o Estado. Que o Estado é o servo de Deus. Onde é que há isso secular? Onde é que há aí aquela dicotomia de que o Estado é algo impuro, algo desnecessário, algo que não deveria existir? Não tem isso na Bíblia. Porque o próprio Deus chamou de Estado como servo. Logo que quando esse tal servo, que é o Estado, exerce o seu devido papel, está de facto a cumprir aquilo que Deus disse, porque ele que tem mas cumprir. Na sua maioria, na maior parte, não servem como deveria ser e fica uma disfunção total, por exemplo, dizer que o Estado é a serva de Deus quando o que se vê é exatamente o oposto. A pergunta que eu poderia levantar é o seguinte: quantos cristãos que estudaram direito estão de facto dispostos a implementar o reino de Deus ali, no seu trabalho? Não. Se você dá espaço, ou seja, se você retira-se do exercício de todas essas esferas, de todas essas instituições, você não pode esperar que eles, que são pessoas descrentes, acabam tendo conceitualmente algo correto. É impossível. Ou seja, nós é que temos que estar lá, poder mostrar como se faz de fato as coisas. Mas os cristãos de Angola, pelo menos, ou do mundo em geral, retiram-se do exercício do mandato cultural ou do exercício da civilização e depois querem esperar que o Estado por si só resolva-se. Não! Isso não é possível. Só para tu teres ideia, Abraham Kuyper, que foi um pastor neocalvinista que eu aqui apresentei, que apresentou essas ideias, ele foi presidente da Holanda. Então, não é algo impossível. Nós não podemos olhar a nossa fé como... Tipo assim, nós temos uma fé pietista. Sabe o que é pietismo? Pietismo era um movimento que começou lá na Alemanha, que eles trabalhavam muito sobre um aspecto de uma santificação pessoal, ter mais uma experiência consigo mesmo, com Deus. Tinham a ideia de que o mundo é mau, as coisas que nós temos que fazer atrapalham. Por isso é que às vezes nós temos cristãos que acham que a escola atrapalha. Certamente. São pensamentos pietistas. Então, o pietismo nos colocou numa caixa e disse assim: aqui eu estou bem. A minha vida é só quarto, oração e monte Bíblia. Deus só está importado com esse tipo de coisa. Só que é um problema. Você vai para a escola, o teu filho vai para a escola, vamos falar aqui de escola. O teu filho vai para a escola. O que é que o teu filho aprende? O que é que o teu filho aprende? Eu quando discuto sobre escola, normalmente a resposta que eu recebo é o seguinte: os pais não conseguem analisar a perigosidade que existe em termos de um Estado que domina todas as esferas possíveis, principalmente no campo da educação. Primeiro é que a própria educação nas escrituras é algo ligado à família. Ok? Não é... A educação do ponto de vista ético ou do ponto de vista geral, científico. Exatamente. Já estás a fazer aquela dicotomia que eu depois vou explicar. Eu li a Constituição de Angola. E eu não vi em nenhum momento, lá na Constituição, alguma coisa parecida como é da responsabilidade da família cuidar da educação. E que nós, o Estado, e as escolas e outras comunidades, vamos apoiar. A coisa não foi assim. O que eu li foi o seguinte: olha, a escola é o pilar máximo.
depende do Estado, e que a comunidade e a família vai cooperar. Não. A escola, tipo, a família não coopera com a escola. A escola é que coopera com a família. Okay. Tu fizeste aqui uma pequena dicotomia que é comum. As pessoas acham que família serve para passar valores, educação, do ponto de vista comportamental, saber se comportar, moral e tudo mais. E na escola você aprende um conjunto de pressupostos mais científicos, como histórico, números, geografia e tudo mais. Descartes dizia, penso, logo existo. A visão comum hoje que nós temos sobre o homem, ele é muito fragmentado. É muito fragmentado. Nós achamos que o ser humano é penso, logo existo. O que eu penso é o que eu sou. A Bíblia não apresenta a ideia de que o que você pensa é o que você é. A Bíblia apresenta a ideia de que aquilo que você ama é a expressão do teu ser. O ser do homem não está na mente, está no coração. E de várias formas a Bíblia vai apresentar o coração nessas variantes. Mas a nossa psicologia moderna, ela não apresenta nessa ideia. Não. Ela apresenta de uma outra forma. Apresenta o homem fragmentado. Isso aqui é você. Isso é bairro. Então, na Bíblia o homem não é fragmentado. Na Bíblia o homem é um ser só. Entende? Por exemplo, se o teu espírito estiver triste ou a tua alma estiver triste, o teu corpo também sente. Você não tem como dividir. Mas há necessidade de relacionar o corpo, alma, espírito com o fato da educação, por exemplo, científica, histórica, estar muito mais na responsabilidade do Estado e a educação mais comportamental, ético, para com os pais? Isso tem, porque isso vai depender o que é o homem para ti. Como é que você pensa sobre o homem? Porque, veja, toda essa filosofia da teoria da educação, Piaget, Maria Montessori é boa, mas até aí alguns gafes dela, tantas outras pessoas, Paulo Freire, que é um brasileiro que também tem uma ideia bem construtivista sobre as coisas, toda essa visão sobre a teoria da educação, como que a educação deve ser feita, isso parte de alguma coisa, parte da definição de quem eu sou, ou quem é o homem, ou quem é a criança. Porque se você não responde essa pergunta de forma adequada, tudo vale. Tudo vale. Eu vou provar para ti, veja só, veja. Então, nós dividimos isso. Lá é coisas científicas, aqui em casa é coisas morais. Isso não é verdade. Para dar um exemplo prático, antes de eu te dar um elemento assim, experiencial sobre essa questão da escola, é o seguinte. Se você fosse num país islâmico, fosse lá no Dubai, e lá não tem cristão suficiente, não tem escolas cristãs. Você coloca o teu filho lá, naquela escola islâmica. Tu vai redobrar a tua atenção em fiscalizar o que o filho aprendeu. Certamente. Mas a ideia que nós temos é que a escola é um lugar onde aprende-se coisas científicas, onde supostamente as coisas religiosas não se ensinará. Mas eu já falei aqui que o mito, desculpa, a neutralidade é um mito. Ninguém é neutro. Todo mundo tem uma visão. Todo mundo tem uma visão de vida, todo mundo tem uma filosofia. Então, os princípios matemáticos criados também derivaram de alguma filosofia, não derivaram do nada. Alguém teve que pensar sobre a criação e teve que pensar ou ter a ideia do que ele pensa sobre a queda, na sua própria visão. Então, se você tem um filho que estuda numa escola islâmica, você redobra a tua atenção, porque você sabe que ele não está só aprendendo matemática. Ele sim, naquela convivência toda, mesmo a partir do professor, a forma que está se ensinando a matemática, pode sim estar a aprender coisas que vai contra a minha fé. O que é isso quero relacionar isso assim, no nosso contexto. Quando você envia o teu filho na escola, ele não aprende só uma questão científica. Aliás, o que é científico hoje também na escola é que o homem veio do macaco. Eu sei que o irmão não concorda com isso, mas é isso que se aprende na escola. Hoje também é comum que as nossas crianças, como dizia o Douglas Murray, ele vai dizer que eu não esperava, ou seja, nós não esperávamos que eles chegariam até na matemática. Hoje, a própria matemática, que
antes era algo bem absoluto, bem concreto. Hoje ela pode ser relativizada. 1 mais 1 pode ser igual a 3. E quando as pessoas falam isso, falam de boca cheia, com uma convicção, como se, de fato, isso pode ser uma certeza um dia. Não será uma certeza nenhuma. Agora, o problema é, quais são as implicâncias dessa forma de pensar educacionalmente? São graves. Porque nós não podemos achar que uma simples ideia, isso é uma ideia. Toda qualquer ideia vai ser repetida na prática. Tem implicações práticas. Exatamente. Reais. Então, quando você fala, olha, o homem veio do macaco, você quer dizer muita coisa. Você quer dizer que o homem pode ser qualquer coisa. O homem pode viver como ele quer. O homem pode ser selvagem como ele quer. Por isso que nós temos visto um maior número de jovens que a cada dia se destroem. Por quê? Os conceitos corretos de uma interpretação correta da realidade não estão lá. Quando você diz 1 mais 1 é igual a 3, ou pode ser igual a 3. Eu ouvi de um senhor que estava a entregar-lhe algo com a mão esquerda. Ele disse, depois a senhora trocou as mãos, ele disse, senhora, tudo é braço. Eu digo exatamente a mesma coisa. A questão não é que tudo é braço, pelo menos assim, na nossa cultura africana... Braço de Deus, tanto o braço esquerdo como o direito. Deus colocou os 2 braços para trabalhar. Mas a ideia não é essa. É que nós, cá, pelo menos aqui em África, nós temos uma convenção. Nós temos uma convenção, algo cultural, de que você, diante de uma pessoa adulta, não pode entregar as coisas como uma esquerda. Tem que entregar as coisas como uma direita. Isso é algo normal, isso é algo bom. Os velhos gostam disso. E quando você tenta quebrar isso, a pergunta é, onde é que vem essa coragem de você fazer o que você acha que tem que fazer? Isso não parte só de uma vontade própria, momentânea. Isso parte de um conjunto de ideias relativizadas que você foi ouvindo. Então, a educação não é algo que nós temos que olhar como é só ciência. Não, não é só ciência. Há uma filosofia de vida que é passada à luz daquela própria ciência. Entende? Por exemplo, se você for para a Índia, na Índia tudo é um. Porque Deus é a natureza é Deus. Então, lá não existe 1 mais 1. Assim, no sentido concreto, matemático e religioso, nós aqui, pelo menos, falamos que 1 mais 1 é igual a 2. E quando você vai estudar a origem dessas conclusões, eu sei que são bem... vêm de uma origem bem grega. Uhum. Mas os cristãos conseguem perceber que existe uma harmonia dentro da matemática. E quando vimos essa harmonia, essa ordem dentro da matemática, isso nos remete ao quê? A ordem de Deus. E quando você vem dizer que 1 mais 1 pode ser igual a 3, na verdade, numa visão religiosa, como aquelas visões da Índia, 1 mais 1 não é 2. É 1. Porque lá tudo é uno. Nós somos um com a natureza. A natureza é um conosco. Isso na sua forma de pensar ou filosófica, não necessariamente em academias que... Não necessariamente, mas é uma visão filosófica ou religiosa que concebe essa visão. Uhum. E nós, os cristãos, quando olhamos para a relação de uno e múltiplo, isso nos lembra alguma coisa. Nos lembra a Trindade, que Deus é um e é 3. Quer dizer, eu posso conservar a minha identidade como pessoa normal, única, e ao mesmo tempo posso conviver em comunidade. Uhum. Se tu veres hoje, os jovens não conseguem conviver em comunidade. Desculpa, o jovem destrói a sua individualidade para o quê? Ao globalismo, a esse convívio, a esse comunismo, né? De comunidade. Mas a Bíblia não apresenta isso. A Bíblia apresenta que você é uma pessoa singular, que ao mesmo tempo você pode conviver com outras pessoas. Então, a escola ensina uma ideia completamente humanista. O que é a ideia humanista? O humanismo é o quê? O humanismo é um movimento que começou lá no tempos... Começou, de fato, lá em Babel, né? Uhum. Quando o homem disse que vamos fazer aqui e tudo mais. Mas tudo vai se arrastando, vem os gregos, depois veio os renascentistas, onde eles viram que o ser humano não precisa de normas. O ser humano precisa estar acima da norma e fazer a sua própria norma. A ciência não é livre, no sentido de ser neutra. Ou é uma ciência para Deus, restaurada por Deus, ou uma ciência entregue completamente as coisas ímpias, ao princípio ímpios. E quando a ciência é entregue para a mão dos ímpios, eles até podem criar certas coisas, mas em alguns casos eles corrompem aquilo. Então, quando você tem um conjunto de coisas que podem de fato estar aí relacionado com a questão da educação,
mas eu vejo que a educação é algo que está no plano, está na responsabilidade da família. Por isso é que eu vejo que nós, os cristãos, deveríamos estar a trabalhar para a criação de escolas cristãs. Ainda não temos nenhuma... Não, nós temos várias escolas cristãs. Eu lamento... Escolas de teologia? Ou... Não, escolas mesmo, escolas cristãs, ou seja, temos uma educação cristã, a nível acadêmico mesmo, onde colocamos lá os nossos filhos, que ficam lá a aprender a ciência, mas uma ciência na perspectiva de Deus. Então, não é necessário ensinar valores em casa e matemática fora, não. A Bíblia explica toda a realidade, a Bíblia explica sobre a história, a geografia, por isso é que, veja só, nós falamos, por exemplo, para você interpretar a história só tem duas formas de você interpretar a história. Ou você interpreta a história na perspectiva divina, ou você interpreta a história na perspectiva humana. Se você interpretar a história na perspectiva humana, então você vai ver que a história é aleatória. Onde os portugueses vieram para roubar simplesmente o nosso dinheiro, onde qualquer acontecimento que ocorre simplesmente porque é aleatório, o homem é o que ele faz o que ele quer. Quer dizer, o destino do homem está entregue ao próprio homem. Essa é a visão do sistema fechado, de causas e efeitos que nós aprendemos. E isso aprendemos na escola. Como disse aquele jovem, o jovem olhou para a sua própria vida, com os conhecimentos que ele está a obter de outras coisas, ele veja que a vida não faz sentido. Não vai fazer o mesmo sentido, porque você está olhando no sistema fechado. Sim. Mas se eu olhar na perspectiva de Deus, é diferente. A história teve um começo, e está sob o controle de Deus, ela vai terminar em Deus. Infelizmente, nós recebemos o Evangelho como nós recebemos, pela mão dos europeus, mas a providência divina estava ali. Porque se eles supostamente não se movessem, onde é que nós estaríamos? Assim, nós os cristãos, nesse caso, onde é que nós estaríamos? Por exemplo, dizem que o Colombo, o homem que descobriu também, né, que explorou as terras americanas, América, um dos motivos que ele fez sair da Espanha para explorar as Américas era que ele queria implementar o reino de Deus na Terra e para que Jesus viesse muito cedo. Isso muda tudo. Entende? Isso muda tudo. Então nós não estamos simplesmente a olhar num grupo de pessoas selvagens e devoradores das riquezas. Nós também estamos a olhar um grupo de pessoas que levavam, em certa medida, alguma forma religiosa e cristã para outros povos. E nós, a olhar para a história, não precisamos olhar para a história como se fosse algo aleatório. Temos que olhar na história como algo que está sendo dominado pelo próprio Deus. Então, aqui, a formação dos filhos não se dá simplesmente, por exemplo, pela família e pela história. E aqui nós vamos prosseguir um pouquinho. Muito daquilo que nós somos, muito daquilo que nós pensamos e muito daquilo que nós agimos é muitas vezes influenciado pela cultura ou pela sociedade que nós nos encontramos. E aqui eu gostaria que falássemos um pouquinho da cultura, ok? Mas corta só aí um pouquinho, deixa-me só ver. E falando em cultura, tem vários pontos que nós podemos abordar. Mas, em função daquilo que é o nosso espaço temporal, se calhar vamos falar de forma superficial também, não é? Sim. Então, temos a questão da música, temos a questão, por exemplo, da dança, temos a questão de bebidas alcoólicas, temos questão, por exemplo, de diversão também, isto ou mesmo também a questão das vestimentas dentro de uma determinada cultura. Então, nós podemos ver que a cultura, claro, para além da educação, da família e da escola, a cultura ou a sociedade em que a pessoa é inserida molda esta mesma pessoa. Então, começando com a música influencia muito a nossa maneira de pensar. Os cristãos, muitas vezes, são moldados seus pensamentos cristãos em função das músicas que eles consomem e muitas vezes de forma inconsciente. Então, qual é o perigo que há nisso e como é que devemos lidar com isso? Okay. Existem duas coisas que eu quero ressaltar. A primeira é que cultura é a exteriorização da religião. Ou seja, cultura, em outras palavras, a manifestação da religião.
toda a cultura expressa a religião ou a sua filosofia de divindade que está por detrás daquela expressão. Tem culturas que se aproximam muito das escrituras, são louváveis, não importa se o que está por detrás em termos de fonte, mas ela é algo que vem das escrituras, está alinhado com as escrituras, e tem aquelas que estão muito distanciadas das escrituras. Por exemplo, nós temos aqui a questão dos mucubás, eles não se apresentam de forma adequada. Mas na Bíblia, quando Adão pecou, Adão não tinha roupas no jardim do Éden, mas quando ele peca, ele percebe que estava nu. E a Bíblia fala que quem fez a roupa foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Então, a vestimenta não é algo que diríamos, isso equivale a coisas culturais ou humanas. Não. O próprio Deus, quando vestiu Adão, estava determinado de facto que deve existir modéstia, tem que existir ordem nisso aí. Você não vai vestir de qualquer das formas, você vai vestir da minha própria perspectiva. Então, as culturas, ela é a manifestação da própria religião. Então, não podemos separar isso. Agora, falando sobre música, eu gosto da frase do Nietzsche novo. Ele é um filósofo espetacular, mesmo com seu niilismo. Ele dizia que você não pode destruir sem ter o que substituir. Então, eu vejo que a melhor forma de nós combatermos essa invasão cultural, dentro daquilo que é o contexto da palavra cultura, que nós conhecemos, é que se nós queremos combater essa invasão cultural da música que muda o nosso comportamento, nós temos que ter alguma coisa que substitui o que nós consumimos. Aqui que entra o grande problema. E os cristãos fazem um movimento completamente estranho, esquisito, de, em vez de apresentar o caminho da excelência, que seria a produção de coisas boas a serem consumíveis, os cristãos acabam proibindo. E depois acabam caindo no legalismo. Não pode consumir aquilo, não pode consumir aquilo, não pode consumir aquilo. Você acaba não consumindo quase nada. Mas a Bíblia não quer apresentar essa ideia. A Bíblia apresenta sempre a ideia de que nós somos pessoas livres em Cristo. Podemos consumir qualquer coisa, sim, mas desde que não seja pecaminoso. Desde que aquilo esteja dentro dos parâmetros de Deus. Então, eu vejo que as músicas que nós chamamos de músicas seculares, elas são músicas que podem ser substituídas por músicas boas. Aí você tem um trabalho grande de buscar pelas escrituras, buscar o belo, o bom e a verdade numa expressão de qualquer arte, porque a arte é algo divino. A Bíblia toda é um livro de arte, a poesia é uma arte, a Bíblia toda é feita de linguagem poética. O próprio mundo, o próprio universo criado por Deus é um tipo de universo que expressa a magnitude e a sabedoria divina. Deus foi, de fato, um artista a criar as coisas que ele criou. O templo, do tempo de Moisés e depois de Salomão, foi um templo artístico. Todo ele foi colocado em detalhes pelo próprio Deus. Você tem, de fato, na palavra de Deus, Salomão colocando coisas a mais que Deus não falou, mas Deus em si mesmo não falou nada. Aliás, a Bíblia fala que toda aquela arquitetura que Davi construiu é algo que derivou do próprio Deus. Ou seja, Deus deu a revelação a Davi para construir o que ele construiu.